Supere os conflitos matrimoniais e viva em paz. O escritor Joseph Murphy diz que o desconhecimento da mente é a causa de todos os problemas conjugais. Noutra ocasião, ele afirmou: os atritos entre marido e esposa podem ser resolvidos se ambos utilizarem corretamente a lei da mente. Experimente fazer agora mesmo um inventário dos seus problemas conjugais. Sem dúvida, terá que alinhar uma série de ressentimentos, de raivas, de mal-entendidos, de ciúmes e de desaforos. São inúmeras as pessoas que botam as mãos na cabeça e exclamam: não é possível. Como pode isso acontecer? Eu queria tanto que o nosso casamento desse certo e está dando tudo errado. O primeiro erro que, na melhor das intenções, os casais costumam incorrer é enforcar o ajustamento conjugal pelo lado da correção dos erros, das diferenças e das falhas. Este sistema é cansativo, atritante, desagradável e chato. E quando um tem falhas, o que é absolutamente normal, faz, basta às vezes, com que também ele procure falhas no outro e as engrosse ao máximo, a fim de ficar com crédito para a próxima rixa. Assim não vai, assim não tem graça. Claro que existem dificuldades e problemas, mas ponha-os no devido lugar e eles diminuirão de tamanho e de importância. Veja o que escreveu Célia Lucy. Uma pequena dificuldade é tal qual um seixo ou pedrinha. Segure-o bem perto do olho e ele cobrirá o mundo todo, pondo tudo fora de foco. Segure-o a uma distância apropriada para a visão e ele poderá ser examinado, bem como devidamente classificado. Atire-o aos pés e ele poderá ser visto em seu ambiente natural. Apenas uma minúscula saliência no caminho para a eternidade. De agora em diante, mude completamente o seu modo de viver o casamento. Ao invés de só ver as sombras e tentar eliminá-las, procure a parte iluminada do outro e torne-a mais iluminada ainda. À medida que as luzes ganharem mais força e dimensão, gradativamente desaparecerão as trevas. Acertem a vida pelo lado positivo e o amor e a boa convivência melhorarão sempre mais. Procure cada um descobrir e valorizar o lado bom e as qualidades do outro, e assim todo o encontro e toda a conversa entre ambos se torna fonte permanente de prazer. Quando qualquer dos dois conseguir uma vitória, em qualquer campo, por pequena que seja, que o outro a enxergue, fique contente e traduza sua alegria em sinceros elogios. Nada mais saudável na vida conjugal do que o esforço de ambos no sentido de atear sempre mais fogo ao amor. Concorrem muito para isso o elogio, a admiração, o apoio nas horas difíceis, o perdão aberto e tranquilo nas horas de fraquejamento. Eis aí o que você deve cultivar. Sempre, sempre. Se quiser que o seu casamento dure 500 anos. Nas indecisões, apele para a sabedoria infinita. Quando você estiver perplexo, confuso e contrariado, sem vislumbrar soluções para uma situação que você considera grave, consulte a sabedoria infinita que habita o seu íntimo, pois ela pode dar-lhe a resposta correta ao seu problema. A inteligência infinita que está imersa na mente subconsciente sabe a resposta. Seu subconsciente sabe o passado, o presente e o futuro, e por isso não vai errar quando lhe inspira a resposta.
A palavra interior será um impulso poderoso que impelirá você para o lugar certo, na hora certa, com palavras certas. Essa voz você a ouvirá quando estiver calmo, em relax, em atitude serena e confiante. Também você poderá ouvi-la num lampejo de intuição ou através de um acontecimento. E você não terá dúvidas. À noite seja o seu último pensamento o pedido de uma resposta clara e precisa. Adormeça embalado nesse pensamento. Seu pedido será atendido. E tudo que pedirdes com fé, em estado de oração, alcançareis. Como há um poder infinito em você, que tudo soluciona e que o conduz divinamente para que lhe aconteça sempre o melhor, não há por que ficar remoendo dúvidas e desconfianças. Tudo está dando certo. Diga em estado de calma e com sentimento sincero. A paz, o amor sincero e verdadeiro e a harmonia habitam o nosso casamento. Somos guiados divinamente e todos os acontecimentos nos unem cada vez mais e mais. Nada e nem ninguém pode perturbar-nos. Envolvo a nosso casamento num círculo de amor divino e somos cada vez mais unidos e felizes. Nada de mal romperá esse círculo e todos os sentimentos de amor e de concórdia irradiados no mundo iluminam cada vez mais o nosso círculo de amor divino. Eu peço perdão a você, eu perdoo a você e estamos em paz. O nosso casamento agora está entrando numa fase de ouro. Somente eu habito o seu coração, somente você habita o meu coração. E agora somos sinceros, leais, cordiais, amáveis, ternos e cheios de boa vontade, um para com o outro. Eu confio em você, você confia em mim. Existe em nós compreensão, liberdade, amor e respeito mútuo. Assim é e assim será. Quem manda na sua casa? Você ouviu falar muitas vezes que quem manda em casa é o marido. Mas você aprendeu também que tanto o homem quanto a mulher foram criados à imagem de Deus, que ambos são filhos de Deus, que ambos pertencem à mesma estirpe divina, que ambos são dotados de inteligência, de discernimento, de sabedoria, de intuição, de dons naturais e sobrenaturais, sensoriais e extrasensoriais. Você ouviu falar outro sim, que ambos são dotados de corpo e espírito, que ambos têm a mesma dignidade, os mesmos direitos e as mesmas obrigações. Então, por que haverá um que manda e outro que obedece, quando o casamento é feito em absoluto estado de igualdade? Certo dia eu estava ouvindo um sermão no Dia dos Pais e o pregador assinalava que o marido e a mulher devem dialogar muito e acertar todas as divergências através do diálogo. Porém, quando não chegarem a um acordo, a última palavra é do marido. No final da liturgia, quando estávamos a sós, falei para aquele sacerdote que eu tinha um ponto de vista completamente diferente do dele, no que se referia a quem mandava em casa. Eu entendia que não estava correto e nem era justo determinar arbitrariamente que a última palavra pertence ao marido. Claro, apressou-se ele a frisar bem que devem dialogar e encontrar juntos a solução, mas, se não entrarem em acordo, alguém deve ter a última palavra de decisão, e há de ser ele. Pois eu entendo, respondi-lhe, que se não chegarem a um acordo, não é correto que simplesmente ele ou ela tenha a última palavra, pelo fato de que alguém deve ter a última palavra. A última palavra, nesses casos, não pertence nem a ele e nem a ela.
pertence a um terceiro personagem, a verdade. A última palavra nesses casos, mais uma vez, não pertence nem a ele nem a ela. Pertencem a um terceiro personagem, a verdade. A última palavra é somente da verdade. Ambos, marido e mulher, devem buscar a verdade. Se não chegarem a uma conclusão comum, é porque a verdade não ficou clara. Continuem buscando, pesquisando, solicitando informações dos que têm conhecimento sobre o assunto, até que um ou outro ou ambos encontrem a verdade. Achada a verdade, ambos seguirão por ela, sem haver vencido e nem vencedor. Não há um que manda e outro que obedece. Não há um que tem poder discriminatório e outro que deve baixar a cabeça e dizer amém. Aliás, o critério de que, não havendo acordo, o marido terá a última palavra, poderá criar o vício de que ele nunca entre em acordo, para poder ditar as regras do jogo. Há uma sabedoria infinita no íntimo de ambos, capaz de elucidar e aclarar todos os caminhos. É a união que faz a força. Todo reino unido supera qualquer adversidade. Respeite a grandeza divina que existe no seu companheiro. Respeite a grandeza divina que existe na sua companheira. Este é o caminho que torna o casamento uma aventura alegre, agradável, fascinante e bem-sucedida. Harmonia sexual. Talvez você seja dessas pessoas que só de ler a palavra sexo ficam tomadas de rubor e passam a falar baixinho e misteriosamente, porque no seu subconsciente sexo é coisa suja, feia, pecado. Quem inventou o sexo foi Deus, e tudo que Deus cria é essencialmente bom. Aqui, agora, ontem, hoje, amanhã e sempre. Essencialmente bom. Somente Deus poderia criar essa sinfonia de delícias, tocada harmoniosamente pela orquestra do corpo, da mente e do coração. Fazer sexo é tão digno como rezar o Pai Nosso, pois ambos foram criados por Deus. Quando você pensa em sexo, quando você começa a sentir um prazer fulgurante e delicioso em você, lembre-se de dizer: muito obrigado, meu Deus. O sexo é um presente de valor infinito. É a perpetuação do paraíso aqui na Terra. É a manifestação do carinho de Deus para com você. Sinta prazer até as raias mais íntimas e profundas das suas fibras e mergulhe o seu ser na divindade que encheu sua vida de tantas delícias indescritíveis. Mas, apesar disso, há muita frustração no relacionamento sexual conjugal. É necessário que ambos caminhem juntos, um ajudando o outro e esperando o outro, se preciso. É necessário que a orquestra toque afinada. É necessário que você fale quando não está acompanhando o ritmo da orquestra. Quando as coisas não andam bem, fale. Fale. Diga que está ficando para trás. Diga qual é o instrumento da sua orquestra que precisa ser tocado com mais intensidade. Fale. A salvação da harmonia sexual está em ambos trocarem palavras e desejos singelamente, claramente. Conheço casamentos que foram água abaixo por causa das frustrações que aconteceram desde o primeiro dia. Isso se dá principalmente com ela, que deixa de falar, e então, com o tempo, fica até com pavor do relacionamento sexual, quando tem ainda um mundo de imenso prazer para começar a curtir no casamento. Fale, diga como deseja. Sigam esta regra essencial. Os dois devem tocar juntos,
a mesma melodia. No começo terão que ensaiar juntos, mas logo, logo, tudo será maravilhoso e fácil para os dois. Sim, para os dois. É isso, pessoal. Terminamos por aqui, mais essa parte do livro. À direita de vocês tem um card, à esquerda de vocês tem a nossa playlist. Eu tenho feito esse trabalho com muito carinho e muito cuidado. Espero que vocês estejam aproveitando ao máximo. Quando eu digo para vocês que tem um card à direita, a playlist à esquerda, é para que vocês consigam, de uma forma sequencial, acompanharem a todo o conteúdo que eu tenho postado nos canais, no canal, tá? Para que vocês não percam o fio da meada. Então, tirem o melhor proveito possível que vocês puderem e quiserem desse canal, desse conteúdo que eu tenho trabalhado e trazido para vocês. Porque, afinal de contas, como eu disse no início e vou continuar dizendo sempre, esse canal não é meu, esse canal foi criado para vocês. É isso, pessoal. Muito obrigado pelo tempo, pelo carinho e atenção. Muito obrigado por cada like, tá? Por cada compartilhamento. Lembrando que nós já atingimos o marco de 1000 visualizações. Isso é maravilhoso, tendo em vista que o nosso canal é bem novinho, mas o desenvolvimento dele tá fluindo de uma forma assim magnífica. Agradeço a vocês de todo o meu coração. Vejo vocês no próximo canal. Deus abençoe a cada um. Valeu, tchau, tchau.